Olá, tudo bem contigo? Espero que sim, com você e a sua família. Eu sou Lourdes Araújo, estou aqui na plataforma do YouTube desde 2011, que foi o ano que eu me aposentei. Assuntos diversos, organizei na playlist, já são mais de 1.500 vídeos, tá? Muito obrigado por vocês estarem aqui desde o início e vocês que estão chegando, são muito bem-vindos. Então, aqui, desta vez, eu vou citando, vou lendo, não tem nada meu, vou lendo. Aqui e ali eu posso falar alguma coisa, mas no geral é tudo que está contido na palavra do Senhor. Olha, gente, é muito importante. Veja bem, a Bíblia fala que os crentes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. Por quê? Porque eles escutavam, viam uma pessoa falando e examinavam nas escrituras se está de acordo. É por isso que muitas pessoas julgam o outro. Por quê? Porque não conhece a palavra. Quando a gente conhece a palavra, o Espírito Santo, ele nos lembra, ele nos dá dons. Um dos dons é o de discernimento. A gente percebe, a gente entende. E Jesus Cristo disse, se possível fora, enganaria até os escolhidos, mas não quem conhece a palavra, quem é escolhido de Deus, não é enganado. Então, que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Certamente, esta pessoa, ela não teme a Deus, nem guarda os mandamentos, porque isto é todo o dever do homem. Temer a Deus é essencial, é fundamental. Jesus Cristo disse para os sacerdotes, os escribas, os fariseus, ele disse assim, examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Eles viviam estudando, examinando, mas eles não praticavam o que a palavra mandava, eles não guardavam. Jesus disse, não quereis vir a mim para terdes vida, bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Certa vez, faz de 5 a 8 anos que eu escutei um pastor e eu guardei o que ele falou, sabe, gente? Ele disse que a igreja é comparada a um hospital. Todos que nela entram, quer dizer, os que aceitam a Jesus, estão salvos, mas eles estão doentes, precisam ser tratados. O pastor que tem a chamada de Deus para pastorear uma igreja, ele sabe como conduzi-la, ou seja, entregando a palavra, ensinando, aconselhando, usando os dons espirituais que o Senhor dá a cada um. Qual é a consequência? Vemos uma igreja saudável e dando fruto. Eu lembrei que quando eu falei sobre a carta aos Colossenses, então aquela igreja, ela era conhecida por quê? Por causa da fé, da esperança, do amor que eles tinham, tanto com os da igreja e como os de fora. Então, por a fé que eles tinham em Jesus Cristo, a consequência era essa, né? Não é uma bênção, né? Do Pentecostes, quando que foi o cumprimento do que Jesus Cristo prometeu, que ia enviar o Espírito Santo, 10 dias depois que Jesus voltou para o Pai, eles estavam reunidos, eram em torno de 120 discípulos, estavam reunidos, e ali o Espírito Santo veio sobre eles, sobre cada um, e eles começaram a falar nas línguas daquelas nações que estavam ali. Tinham em torno ali de 14 a 15 nações diferentes, e eles estavam falando, exaltando o nome do Senhor na língua daquele povo. E eles, aquele povo olhando, zombavam, alguns ficaram maravilhados e outros zombavam dizendo que eles estavam embriagados. Aí o apóstolo Pedro se levanta e diz, estes homens não estão embriagados. Isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão,
os vossos mancebos terão visões, os vossos anciãos terão sonhos. Vejam que o profeta escreveu esta profecia em torno de 800 anos antes de Cristo. E agora já se passaram 2.825 anos desta profecia, que o profeta já falava nos últimos dias. Olha, os últimos dias foi derramado o Espírito Santo, exatamente ali, quando Jesus voltou para o Pai, 10 dias depois o Espírito Santo veio. Então, naquele tempo já se falava nos últimos dias. Olha, gente, uma curiosidade aqui. Tem um relógio que os cientistas criaram em 1947, cujo nome é relógio do juízo final. Ele está marcando, são os cientistas, viu? 89 segundos para a meia-noite. Segundo eles, vai haver uma catástrofe global. Ninguém pode dizer o dia nem a hora da volta do Senhor, mas ele deixou sinais. Nós podemos deduzir que estamos perto dos últimos segundos, estamos bem perto da volta do Senhor Jesus Cristo. A carta aos Romanos diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo diz: exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis, por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, em toda piedade e honestidade. Pois isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Nós precisamos orar por todos, pelos da igreja, por todas as autoridades, porque isto é da vontade do Senhor, orar por todos, para que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito Santo, que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O que eu estou falando aqui, você que não tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, que ainda não aceitou Jesus, de repente você não está compreendendo nada, porque a palavra do Senhor diz que o homem natural, ele não compreende, ele não discerne. Mas se você tem alguma dúvida, você escreva aí nos comentários, me faz a pergunta e eu vou te responder com prazer e alegria. Se eu não souber responder, vou consultar na palavra do Senhor, mas certamente eu te darei uma resposta. Para a glória do Senhor. A palavra do Senhor diz que cada um dará conta de si. Cada um é responsável por suas ações e escolhas. O Senhor nos manda orar, vigiar. A palavra do Senhor nos manda examinar-se a si mesmo. E, na certeza, aquele que está em pé, olhe, não cai. Você diz, isso aí eu não cometo. Não. Você tem que vigiar, você tem que orar, porque se você não vigiar, você vai cometer tal erro, igual aos que você vem julgando, não é verdade? Fale sempre a verdade. Jesus Cristo, ele é a verdade. Ele disse, fale sim, sim, não, não, pois o que passa daí vem do maligno. É necessário haver humildade
e fidelidade no uso dos dons distribuídos pelo Espírito Santo a cada um como ele quer. A palavra do Senhor nos diz que ele deu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres, tendo em vista o quê? Olha só, vamos ver. O aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela fraudulência, ou seja, a artimanha dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Se você for ensinado adequadamente a doutrina de Jesus Cristo, que Jesus ensinou aos apóstolos e os mesmos ensinaram e escreveram. Jesus Cristo disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Agora ele começa a falar acerca dos maus testemunhos. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Mais uma vez, eu falo para vocês, se vocês não conhecem a palavra, vocês vão começar a fazer vários julgamentos daquela pessoa. Mas se você conhecer a palavra, você vê que aquela pessoa não é uma pessoa de Deus. É como Jesus falou, são lobos vestidos de ovelhas. São falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Gente, é muito sério, é muito sério. Não é muito, pois, que também os seus ministros se disfarcem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. O apóstolo Pedro também falou: entre vós haverá falsos mestres, e muitos seguirão as suas dissoluções. São rompimentos de acordo, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade, também movidos pela ganância e com palavras fingidas, gente. Eles farão de vós negócios, a condenação dos quais já de largo tempo não tarda, e a sua destruição não dormita. Muitos me dirão naquele dia, o Senhor Jesus falando: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Gente, olha para aqui. Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eles servem de tropeço, inclusive para os que são novos na fé. As pessoas que começaram agora, eles se escandalizam rapidamente. Jesus Cristo falando: mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada, jamais. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no vindouro. E ele continua falando: raça de víboras, como podeis vós falar coisas boas, vocês sendo maus?
pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Digo-vos, pois, que de toda palavra fútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras tu serás justificado, e pelas tuas palavras tu serás condenado. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados. É a igreja da qual a gente não pode falar. São os escolhidos. É a igreja invisível, mas que as suas obras são vistas. As boas obras, quando a igreja invisível, ela pratica as boas obras, então o nome do Senhor é glorificado. A igreja que ela é lobo vestido de ovelha, as obras delas são más. Então as pessoas se escandalizam, as pessoas ficam tristes, as pessoas deixam de se congregar. Tá vendo o que é que acontece? Continua falando, porque hão de surgir falsos cristos, depois que Jesus partisse, né? E falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Ele falando novamente nos escolhidos. Eis que de antemão vulo tenho dito, todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato. Vejam que o judeu era para ter crido em Jesus, porque a palavra do Senhor diz, ele veio, Jesus, né? Veio para o que era seus e os seus o rejeitaram, né? Então o Senhor chamou a sua igreja, aleluia. Nós fomos agraciados por tão nobre missão. Que responsabilidade, hein? A igreja do Senhor tem, aleluia. E o apóstolo Paulo cita, as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, as inimizades, contendas, ciúmes, iras, facções, dissensões, partidos, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Ele começa a mostrar a falha dos líderes que estavam ali naquela igreja, né? Ousa algum de vós, tendo uma queixa contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos, escandalizando, levando as falhas, os problemas que existiam ali dentro da igreja. Como nós já falamos, a pessoa quando é salvo, seus pecados estão perdoados. Mas aquela pessoa, ela entra na igreja cheia de maus costumes, de tradições, de doutrinas erradas que tinha recebido. E ela vai sendo trabalhada ali na igreja. Para vos envergonhar, o digo, será que não há entre vós sequer um sábio que possa julgar entre seus irmãos? Mas vai um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante a incrédulos? Na verdade, já é uma completa derrota para vós o terdes demandas uns com os outros, viver discutindo, viver arengando, viver brigando, mas vós mesmos é que fazeis injustiça e defraudais. E isto há, irmãos? Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, os idólatras, os adúlteros, os efeminados, os sodomitas, os ladrões, os avarentes, os bêbados, os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, porque há muitos insubordinados, faladores vãos, enganadores, especialmente os da circuncisão, que eram os judeus, que ele na lei mandava que eles fossem circuncidados,
aos quais é preciso tapar a boca, porque transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Jesus Cristo, ele explica para os discípulos a parábola do trigo e do joio, porque vinham de noite e plantavam o joio no meio do trigo. E então Jesus explica, aí eles disseram, quando viram que cresceu e perceberam que tinha aquela semente ruim no meio dele, ele disse, a gente arranca? Ele disse, não, deixe crescer, porque depois que cresce, aí vai ver a diferença. Aí ele explica aqui, olha, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, o inimigo que o semeou é o diabo, a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino todos os que servem de tropeço, todos que escandalizam, os que praticam iniquidade, serão lançados na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também desses. O mistério da iniquidade já opera. Somente há um que agora o detém, até que seja posto fora. E então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. A esse iníquo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade, Jesus Cristo, para serem salvos. Por isso Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram em quem? Na verdade, que é Jesus Cristo. Antes tiveram prazer na injustiça. Por último, Jesus Cristo, revelação do Apocalipse, o início, quando ele falou ali ao apóstolo João, ele disse, não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo, fui morto, mas eis aqui estou vivo, pelos séculos dos séculos, tenho as chaves da morte e do Hades. Escreve, pois, as coisas que tens visto, as que são e as que depois destas hão de suceder. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia, aleluia, louvado e engrandecido seja o teu santo, glorioso, maravilhoso, eterno nome, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Esse vídeo que fiz, eu fiquei sentindo uma inquietação para fazer. Foi necessário fazer. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço pela vida de todos que hão de assistir este vídeo, Senhor, que o teu Espírito Santo é Ele que nos dá o entendimento, Ele nos ensina e nos lembra. E como é importante, não é, Pai, ler a tua palavra está aqui, a tua palavra está em nós. Eu te peço e te agradeço, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se o Senhor permitir. Amém.